capítulo 6, Inteligência Organizacional, o despertar da aprendizagem coletiva. A frase escolhida. As pessoas possuem um potencial ainda não explorado em todas as áreas da atividade humana. A singularidade dos seres humanos é que não há limites claros para o potencial que possuem. William Burke. Assim, a trajetória na construção do livro Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento do Potencial Humano envolveu a apreensão de conceitos e práticas extraídas da literatura científica e da nossa vivência, compartilhada com educadores, com educandos, com gestores, com treinandos, nos diversos programas de educação, treinamento e desenvolvimento empreendidos. Nós entendemos que a inteligência organizacional assume caráter sinérgico, contemplando as experiências e as vivências individuais e ou coletivas em prol da construção e sustentação da empresa cidadã. O capítulo 6 sinaliza tais conteúdos e o professor Canaani passará agora a apresentá-los. Ok. Por fim, o capítulo 6, Inteligência Organizacional, o despertar da aprendizagem coletiva, contempla esse nosso livro, como desenvolver programas de capacitação, treinamento e desenvolvimento do potencial humano. Esse capítulo, ele sumariza as principais ideias, mas ele traz também um diferencial muito importante. Qual seja, quais são os tópicos que nós selecionamos para tratar nesse capítulo? A questão do autodesenvolvimento e a busca melhoria contínua é um fator importante. A relevância da aprendizagem coletiva rumo ao desenvolvimento sustentado ou sustentável. Desenvolvimento esse que implica em parcerias, que implica na aquisição de tecnologia, que implica no estágio no qual a organização se encontra e também um olhar para a realidade que serve de subsídios para a implementação de programas de treinamento, desenvolvimento e capacitação. E, com certeza, a inteligência organizacional corporativa. Como que ela vai ser despertada, mantida e desenvolvida continuamente? Nós colocamos aí uma figura do PDCA, uma ferramenta da qualidade que serve de parâmetro para a gente poder entender todo esse mecanismo que se instala. E, evidentemente, o autodesenvolvimento e a busca de melhoria contínua é um processo que começa através de algumas variáveis importantes, quais sejam, gerenciando a autoconfiança. Então, nós apresentamos algumas estratégias que possibilitam não só ao gestor, mas também a profissional que vem ao longo da sua carreira se desenvolvendo. Quer dizer, a autoconfiança é algo muito intrínseco e que muitas vezes depende aí de todo um processo, de todo um trabalho gradativo, mas que é passível de mudança se, evidentemente, existe uma preocupação em despertar a aprendizagem coletiva, começando a partir do indivíduo. A autodireção, para onde eu quero ir? Em que níveis isso se dará dentro da organização na qual eu estou inserido? Eu estou no sistema produtivo, mas eu me sinto mais confortável para atuar num setor de marketing, num setor de interação com o público. Então, vamos direcionando esse nosso processo em conjunto com a gestão de pessoas, com a própria gerência. O autocompromisso, aí é uma questão importantíssima. Eu diria o seguinte, é claro, nós temos que vestir a camisa da empresa, mas muito mais do que isso, vestir a minha própria camisa. Eu estou confortável com essa minha camisa? Ela me dá condições para eu poder expandir o meu potencial, que vem sendo retratado nos capítulos subsequentes a esse? E tudo isso nos leva à questão do planejamento e o autogerenciamento de carreira, muito importante em tempos de mudanças. Que destino, que destinação eu darei para a minha
profissão, para a minha carreira, agregando valor a mim, às equipes e à organização. E aí a gente atinge a aprendizagem coletiva. E é o rumo, como já foi dito, ao desenvolvimento sustentado de pessoas, de equipes, de organizações e do nosso país, que tem carecido de profissionais capacitados que possam agregar valor, não só em nível técnico, científico, mas também em nível profissional, em nível tecnológico. Nesse sentido, há um ciclo de aprendizagem organizacional. E não podia ser diferente, a aprendizagem individual. Aí eu vou retomar Freud, como bom psicólogo, né? Freud dizia que é o indivíduo que é todo o agente de mudanças. Então, a mudança começa em mim. E o movimento que nós, eu e Sandra, buscamos adotar no livro é justamente de fazer com que o indivíduo fosse resgatado na sua inteireza, na sua globalidade. E aí nós temos os modelos mentais do próprio indivíduo, que eu vou mostrar daqui um pouquinho. Tem pessoas que resistem, tem pessoas que são proativas, tem pessoas que conseguem fazer uma articulação com a realidade, enfim. Eu acho que esse ciclo de aprendizagem organizacional é importante, porque do individual você remete à memória organizacional, que é mais do que o somatório, porque a gente entende por um processo sinérgico, integrando pessoas, equipes e organizações, e o capítulo 6 busca justamente reiterar tudo aquilo que foi trabalhado e trazer algumas contribuições. Então, inteligência organizacional corporativa, quais são os caminhos para o seu despertar, manutenção e desenvolvimento contínuo? Primeiro, um pensamento sistêmico, integrando as partes, integrando as pessoas, integrando os departamentos, fazendo com que não se veja só aquele organograma hierárquico. Vamos falar do redondograma, onde você trabalha de uma forma mais circular. O pensamento linear, que é importante, evidentemente, para chegarmos ao pensamento complexo. Quer dizer, na medida em que, gradativamente, vão sendo introduzidas informações, na medida em que a tecnologia da informação e comunicação vem a passos largos, adentrando o próprio contexto social, civilizatório, as organizações elas não podem ficar estanques. E aí tem uma metáfora que nós trazemos aqui para vocês. Cabeça dos operadores. Por quê? Porque o operador, o pessoal de fábrica, ou aquele que executa, ele também pensa. Se ele pensa, ele tem que ser estimulado através do desenvolvimento do seu potencial. Braço dos gerentes. Os gerentes têm que ter o quê? A disposição para também carregar. Carregar o banquinho, tá junto com a equipe na medida em que for necessário. E coração de todos, que é o processo de engajamento. Então, cabeça de operadores, braços de gerentes e coração de todos. Passa a ser o mote desse processo. E a cidadania empresarial. Quando é que a empresa se torna cidadã? Quando ela estabelece as suas parcerias, quando ela faz alianças estratégicas, os interesses dos acionistas, dos clientes internos, externos, dos fornecedores, foco no meio ambiente. É realmente uma situação complexa, porém ela tem que ser implementada. E nós achamos importante que a inteligência organizacional, empresarial, ela tem esse movimento. Uma visão estratégica olhando para os negócios, para a sua missão, para a sua visão, para as suas crenças, para os seus valores e o desenvolvimento dos negócios e da empresa a partir da utilização de jogos e simulações em treinamento, em desenvolvimento, em educação. E nesse sentido, o desenvolvimento dos talentos humanos, ele implica na sustentação de objetivos empresariais, grupais, comunitários e pessoais. E eu diria até dentro de uma determinada civilização. Eu acho que nós adentramos o século XXI e o século XXI tem trazido aí
novos desafios para todos, profissionais, executores, cientistas, para o repensar de uma nova sociedade, de um novo homem. Nesse sentido, existe esse processo vivencial que está alavancado, que está ancorado em 4 variáveis importantes. A própria atividade, a análise dessa atividade, a conceituação e a conexão. E o quanto muitas vezes as pessoas se sentem ameaçadas, elas resistem à mudança, e nós entendemos que a utilização de programas, de jogos e simulações, não só, mas também poderão fazer com que a pessoa saia de um campo tenso e vá para um campo relaxado, tomar as suas decisões, as suas negociações, muitas vezes envolvendo aí milhões, bilhões, e muitas vezes envolvendo também a destinação das pessoas dentro desse contexto em constante mudanças. E aqui nós temos uma frase que nós selecionamos e que vai ao encontro dessa nossa proposta. As pessoas possuem um potencial ainda não explorado em todas as áreas da atividade humana. A singularidade dos seres humanos é que não há limites, olha aí, jogos e simulações, claros para o potencial que possuem. William W. Perkin. Nosso muito obrigado, Canaane e Sandra.